meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa, da Escola Santa Angélica, certo? E hoje nós iremos iniciar nossa aulinhas de língua portuguesa com o módulo 1, certo? Da página 10, iremos começar na página 10 e 11 e vocês irão ao término responder as atividades da página 12 a 14, certo? Então, hoje na nossa primeira aulinha, nós iremos estudar sobre o gênero textual conto. O que é um conto, tia? Um conto é um texto narrativo, certo? Curtinho, pequeno. No conto, ele vai ter o narrador, que é a pessoa que conta a história, que vai narrar a história, certo? Nós vamos ter os personagens, que são as pessoas, os participantes da história, que vão estar na história, certo? Nós vamos ter o local, que é onde se passa a história. Nem sempre vai ter o local definido, como por exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho. Nós sabemos que o local que se passa a história, primeiro começa na casa dela, né? Depois ela vai à floresta e por último se encerra na casa da vovó dela. São os locais onde se passa a história, certo? E o tempo são onde os fatos acontecem. Por exemplo, o horário, se o tempo que a história se passa pela manhã, pela tarde ou pela noite. O tempo também nem sempre vai ser definido, vai estar lá escrito, especificando o tempo, certo? Aí vai depender do narrador, se ele vai querer citar ou não. Então, eu queria que vocês agora colocassem na página 10, é onde iremos começar, certo? Esse textozinho que nós vamos ver na página 10 é um pequeno trecho de um conto, certo? Que é qualquer coisa. A tia Larissa vai ler para vocês e vocês irão acompanhar comigo, certo? E à medida eu vou explicando, certo? Para vocês terem um entendimento melhor. Qualquer coisa. A máquina de dar nome às coisas ficava no reino das palavras. Era máquina poderosíssima e trabalhava sem parar para dar nome a tudo quanto existe ao mundo. Era assim, de um lado uma fila enorme de coisas sem nome, esperando para entrar na máquina. Do outro lado, cada coisa já saía nomeada, batizada, identificada, pronta para ser lembrada, falada e usada. Certo? Agora nós vamos para a página 11. A máquina de dar nome às coisas escolhia o nome na hora. Coisa redonda era bola, gostosura marrom era chocolate, fruta pretinha era jabuticaba e amora também. Coisa gelada e colorida era sorvete, bichinho pisca-pisca era pirilampo ou vagalume e assim por diante. Tinha dias que a tal máquina amanhecia romântica e só inventava nomes assim: benzinho, saudade, ternura, arco-íris, beija-flor. Nos dias em que estava mal-humorada, lá vinha tabefé, pontapé, bandido, estupidez e coisas piores. Às vezes ela misturava os nomes e era um desastre, como no dia em que inventou borbolhoca e minhoteca. Os dois nomes se estranharam, entraram de novo para a máquina. Ela sacudiu e ao final saíram de novo. Um procurou logo um buraco na terra para se esconder e o outro saiu voando todo apressado, como convém a uma minhoca e a uma borboleta. Então, o que a gente pode entender desse pequeno conto? Primeiro, me identifiquem, me falem como é o título desse conto. Vou dar alguns segundinhos para vocês procurarem aí. Vamos lá, rapidinho. Acertou quem disse qualquer coisa. E o que a gente pode entender desse textozinho no começo dele? O que existia? O que era? Quais são os personagens? Uma máquina
O que acontece com essa máquina? Ela fabrica os nomes das coisas, certo? Como, por exemplo, eu posso citar bem aqui o meu caderno, certo? Mas vamos supor, vamos esquecer o nome caderno. Se eu colocasse o meu caderno perto da máquina, o que ela iria? Ela iria inventar um nome para o meu caderno, certo? Outra coisa, se tivesse outras coisas, ela iria inventar os nomes, certo? E o que foi que aconteceu? Houve uma pequena confusão nessa historinha, que aconteceu com duas palavrinhas. O que foi que aconteceu? A máquina se embananou, se atrapalhou e escreveu duas palavrinhas. A máquina ela se atrapalhou um pouco, né? Se embananou aí e escreveu duas palavras que ficaram meio confusas na cabecinha da gente, que foi as palavras borbonhoca e a palavra minholeta, certo? O que foi que aconteceu? Ela misturou as sílabas. Vocês sabem me identificar quais seriam as palavras corretas? A primeira palavra seria borboleta, né? E a segunda seria minhoca. Só que ela trocou as sílabas e ficou uma palavra sem um significado, sem um nome que nós já conhecemos, certo? E eu queria também que vocês enumerassem por parágrafo. Quantos parágrafos, eu queria que vocês me identificassem, quantos parágrafos tem nesse texto? Vamos lá contar com a tia Larissa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse texto nós temos 6 parágrafos. Eu queria que vocês, aí do outro lado da telinha, enumerassem no iniciozinho de cada parágrafo, colocasse essa numeração, certo? E agora a tia Larissa, ela vai querer que você me diga, me explique algumas coisas que aconteceu no texto, certo? De acordo com o entendimento de vocês. O que vocês acham? Qual é a função, qual é a relação que existe entre a máquina, o nome da máquina e a função dela? Me respondam, qual é a relação? O que tem em comum dos dois? O que liga um ao outro? O que liga o nome da máquina e a função dela? Vamos lá. Então, o nome da máquina é o quê? Dá qualquer coisa, certo? O nome do texto é qualquer coisa. Então, a função, a relação é que qualquer coisa era a máquina ela fazia, certo? O nome, ela dava o nome. Então, essa é a função da máquina. Ela dá nome às coisas. Então, hoje a tia Larissa queria que vocês concluíssem, certo? Essa atividade do dia, que é o módulo 1. Vai começar na página 10, com a leitura do texto. Vocês podem ler novamente. E vai terminar concluindo as atividades, que é na página 14, certo? Ao término, todos os dias, quando você terminar de concluir a sua tarefa, me mande no meu privado para me dar o visto de ok, certo? E também para tia corrigir, para saber se estão fazendo certo, direitinho, conforme como é para ser, certo? Então, meus amores, beijos, abraços, que vocês estejam logo, logo com a gente na sala de aula presencial. Por enquanto a gente entende, certo? A situação de cada um. Certo? Então, tchau, tchau, até amanhã.